Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui novamente para poder conversar com vocês sobre dicas importantes para o manejo na agricultura, principalmente aquela familiar. Na terra, para tudo isso que vocês fazem. Eu vou trabalhar com adubação química, sem micro-organismo, nananina não. Eu vou trabalhar com adubação orgânica, só com palhada, esterco, isso, aquilo. Sem micro-organismo, nem cosquinha faz. Então, dessa forma, o micro-organismo ele vai mineralizar, ele vai tornar cada vez menor as partículas de nutriente que vocês acabaram de colocar no solo. Portanto, gente, a planta pode até absorver o adubo químico que vocês colocarem. Só que o adubo químico, qual que vai a ação dela? Ela vai ter uma ação extremamente rápida, vai dar uma explosão de crescimento. Puf! Só que vai chegar um momento que vai restar somente partículas grandes desses adubos. E quando eu tenho pouco micro-organismo ou quase nada, essas partículas maiores de adubo não vai ser mineralizada e muito menos a planta não vai absorver. Aí o que vai acontecer? Gastou-se dinheiro, eu coloquei um nutriente de qualidade e infelizmente a planta não absorveu. E sem essa absorção, eu vou ter o quê? Perda do adubo que eu coloquei. Acabou. Eu simplesmente adubei a minha plantação e joguei no lixo. Uma porcentagem até que grande, se for, dependendo de como for. E se aconteceu o que aconteceu alguns dias atrás aqui no Mato Grosso do Sul, de cair uma chuva terrível, né? 100 milímetros, 60 milímetros num dia só, lavou, babau. A adubação foi lá embora, foi lavado do solo, tanto o orgânico quanto o químico. Dessa forma, eu estou perdendo dinheiro. Então, Érica, eu preciso de micro-organismo? Deve. Porque o que acontece? A planta, ela não vai buscar o alimento e comer. A planta, ela não vai abrir a bocona. Vamos supor, eu tenho uma mega molécula de nutriente aqui. Ela não é cobra, ela não abre a bocona que nem a cobra faz para engolir o alimento. Não, ela vai continuar com a raiz ali. Se a molécula é pequena, ela não entra na raiz. Nem sequer se quisesse. Agora, se eu tiver uma degradação, uma reação química, uma degradação biológica, atividade de micro-organismo, fungo e bactéria, essa molécula ela vai ficar menor e vai ser absorvida. Ela vai conseguir entrar na planta. Então, são pontos que devem ser levados em consideração. Eu estou aqui dando o motivo porque eu tanto bato na tecla de vocês usarem matéria orgânica. Mas isso dá muito trabalho. Não é isso. Que nem, por exemplo, hoje eu visitei uns produtores. Aí eu falei, gente, pega essas folhas. De árvores frutíferas, de qualquer folha que esteja caído no chão, junte, vai armazenando, vai guardando e no momento que vocês forem preparar o solo, leve na cova, coloque no sulco de plantio. É uma cova de frutífera, vai ser cova grande que cabe bastante coisa, melhor ainda, põe folha, graveto. Tem gente que já chegou a colocar troncos no tamanho de uma garrafinha de água, assim, por exemplo, dessa dimensão, desse diâmetro aqui. Por quê? Ele vai ficar lá no fundo e como é uma frutífera, vai ficar anos e anos, aquele material vai apodrecer. Tem água, umidade, atividade de micro-organismo e ele vai apodrecer. Ele vai ser atacado. Que nem muitas pessoas falam, Érica, eu não gosto de cupim. Odeio cupim. Cupim é terrível. Sim, é ruim porque ela vai também furar a raiz da cultura. O cupim é assim. Mas o cupim também faz parte na degradação do seu tronco que você colocou lá embaixo.
Só que se você quiser fazer uma degradação mais lenta dessa matéria orgânica, vamos trabalhar com calcário, fazer uma boa calagem, fazer com que haja o uso de cal virgem. Então, quando eu falo sobre o preparo do solo com resíduo vegetal, é especificamente para isso. Eu tenho que enriquecer o meu solo. Porque se você lembrar das 3 características do solo, que é só a parte física, realmente, a terra nua e crua é só físico, é só mineral. Então, desse ponto, nós temos que fazer o quê? Nós temos que trabalhar e enriquecer esse solo. Eu tenho que trabalhar a minha biologia no solo e a química. Os 3 têm que estar atrelados. Só que, como nós estamos falando aqui de cultivo, você concorda comigo que eu não vou plantar um pé de manga, por exemplo, e deixar a folha cair, os frutos cair e ter a reciclagem desse nutriente. Então, ela absorve, produz folha, fruto ali na árvore, aí cai no solo. Aí tem é cíclico. Não. Eu tenho toda essa matéria orgânica que eu usei para preparar o solo, tenho os minerais, eu posso estar utilizando sim cobertura vegetal, tenho que tomar cuidado com presença de doença. Aí o que acontece? Dependendo da característica de onde vocês estiverem, a cobertura do solo tem que estar distante do tronco, por exemplo, um pouco mais, mas como hoje em dia a estiagem é muito grande, às vezes você deixa próximo do tronco, aqui na base, a cobertura do solo, como uma palhada, por exemplo, porque acaba perdendo muita umidade. Agora, no momento de chuva, temperatura alta, essa cobertura pode favorecer um tipo de surgimento de doença, só que se ela tiver a planta tiver nutrida, essa casca dificilmente é ferida. Essa parte de nutrição realmente causa dúvida. Apesar de que na agricultura racional, voltada para a horticultura, que é o que tem mais demanda, mais uso de adubo, eu consigo reduzir, o número de adubação usando matéria orgânica. Alguém já ouviu falar adubação de cobertura de esterco em uma horta de jiló? É muito difícil, na verdade. O uso de matéria orgânica, aí nesse ponto de adubação com o uso de matéria orgânica, de esterco, que eu sempre falo na agricultura racional, eu diminuo as parcelas que eu faço de adubação para a horticultura. Por que horticultura, Érica? Porque horticultura é a que exige adubação de 7 a 10 dias, por exemplo, não é verdade? Então, se é uma cultura que eu tenho que fazer de 3 a 4 adubação no mês, poxa vida, então é uma cultura que gasta, sim. Como eu vou economizar? Esterco, folha, galho, palhada, tudo que você tiver de resíduo vegetal e animal, no caso esterco, tá? Eu vou incorporar. Por quê? O material orgânico que eu coloco na terra, ele vai virar uma esponja. Essa esponja vai absorver o suco nutritivo. Nesse suco nutritivo eu tenho carbono, tenho minerais, e ele vai guardar ali, ó, vai ficar assim, segurando, tá? Quando que ela vai soltar para a planta comer? Quando ele for degradado. Começa a apodrecer, ele solta, degradei. Aí solta. Aí é onde a planta vai lá e suga para dentro dela. É dessa forma. Então, para você não perder o adubo que você joga na roça, tem que ter matéria orgânica, porque ele retém isso. E até mesmo na fruticultura isso também é válido. Para e pensa. O meu pé de manga é uma tartaruga centenária, um cágado.
Ele tem um metabolismo lento, lento, lento. E o meu pé de alface, o meu pé de pepino é uma planta de alto desempenho, é um corredor de alta velocidade. Então eu tenho dois metabolismos diferentes, pepino e uma frutífera. Então, para os dois, mesmo que o pepino coma muito mais em um curto período do tempo, com a matéria orgânica você faz uma adubação só de cobertura. Caramba, então se numa cultura do pepino, vamos contar, leva um mês para começar a produzir um pepino japonês, por exemplo. Ele pode colher por um mês e meio. Vamos colocar 2, 3 meses, tá? Eu já tive produtor que aumentou para quase 4 meses colhendo, um mês para começar a produzir e 3 meses quase colhendo. Se eu faço um pé de pepino, que ele tem assim, ele cresce e morre, cresce e morre, cresce e morre, cresce e morre. Nesse meio tempo de crescer e morrer, é o momento que ele vai estar produzindo ali. Então, esse ciclo é muito doido aqui do pepino. Vai, cresce e morre, cresce e morre, cresce e morre. Se eu aumento por 3 meses colhendo, gente, 3 meses colhendo, olha o que eu já fiz para minha planta. Por quê? A matéria orgânica, ela retém nutriente, disponibiliza quando degrada. Ela retém umidade, então sempre a planta e minha cultura vai ter água. Eu tendo esses dois fatores, a planta ela não entra em estresse. Vou morrer, tô sem comida, sem água, vou morrer, e agora? Aí resolve produzir tudo de uma vez, desgasta, é que nem quando você vai gritar, até perder o ar, desmaia. Mesma coisa a planta. Eu vou morrer, vou produzir, morri. Aí eu fiz a planta entrar em estresse por falta de comida e água, porque a temperatura eu não controlo, o frio eu não controlo, outros fatores não controlo. Então esse nível de estresse faz com que o ciclo de vida ele seja curto e aí eu tenho o quê? Baixa lucratividade. Por isso que eu consigo fazer com que eu tenha uma produção maior usando matéria orgânica, usando esterco, palhada, adubo químico também, tá? É isso? Realmente, é assim mesmo que funciona. Então a planta, ela precisa dessas características, senão eu nunca vou conseguir ter efetivamente algo a mais ali para poder oferecer. Então a nutrição de plantas é muito mais complexo. Você pode sim usar os dois, matéria orgânica e esterco, mais o adubo químico, que a agricultura racional faz isso, casa o que os dois têm de bom. Posso usar NPK e esterco, posso usar qualquer tipo de adubo químico, mais uma palhada, mais uma matéria orgânica, mais alguma coisa para incrementar a minha produção. Semana que vem, às 18 horas, horário de Brasília, estamos aqui, tá bom? Então, obrigada por vocês. Vamos descansar, porque amanhã na roça começa de novo. Mas estamos aí, tá? Até mais. Beijo para todos. Muito obrigada e até o próximo sábado. Tchau. Até mais.